Vamos lá, concurseiros, para a nossa dose diária de questões de concurso. Hoje nós estaremos resolvendo uma questão da CESP com 5 itens para estar marcando certo e errado. Lembrando que na CESP a banca é justamente isso, para a gente estar respondendo se cada assertiva ela está certa ou errada, e cada errada tem que ter um cuidado que ela acaba anulando aí uma certa. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão. Bem, pessoal, então a questão, o enunciado da questão fala o seguinte: em relação a receitas, despesas, custos e resultados contábeis, julgue os itens subsequentes. Então nós temos aqui 3 itens inicialmente, e aqui mais 2 para a gente estar julgando certo e errado. Mas antes até de fazer o julgamento de forma mais direta, eu trouxe aqui alguns conceitos básicos de receita, despesas e custo, para depois a gente voltar lá e responder as assertivas, ok? Então vamos lá para as definições de acordo lá com o CPC 00, o que seria receita e o que seria despesa. Então, receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Ou seja, o que seria receita? Receita é tudo aquilo quando eu tenho um aumento do meu ativo, ou uma redução no meu passivo, ou um aumento no meu ativo em proporção maior do que um aumento no meu passivo, enfim, tudo que vai alterar o meu patrimônio líquido para mais, isso traria o conceito de receita, exceto, aí a gente tem que ter cuidado, exceto aqueles referentes à contribuição de detentores de direitos sobre o patrimônio. Já as despesas é o contrário, que seria, são reduções nos ativos ou aumento nos meus passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido. Ou seja, todas as movimentações, seja em ativo, concomitante com passivo, onde tiver alteração para menos do meu PL, vai estar dentro da definição de despesa aí, exceto, a gente tem que ter cuidado, aqueles referentes à distribuição aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, justamente, decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio não são receitas e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas. Então, por exemplo, tem um aumento de capital dentro da entidade. Então, os sócios vão lá, aportam um capital adicional. Observe que a minha origem vai ser lá o próprio patrimônio líquido, e eu vou fazer a aplicação lá no meu ativo, por exemplo, dentro do meu ativo circulante, o bancos. Então, eu tive um aumento no meu ativo. Observe que meu passivo continuou inalterado, não teve movimentação, e meu patrimônio líquido, consequentemente, ele aumentou, né? Então, olha só, lembrando do fórmula básica, PL é o que? Ativo mais passivo. Se o meu ativo aumentou e meu passivo continuou o mesmo, o que aconteceu com o meu PL? Ele aumentou, mas nesse caso não seria receita, porque é justamente referente às contribuições de detentores aí de direitos sobre o patrimônio. Então seria uma exceção, a gente tem que ter cuidado com isso, e a mesma coisa ocorre também nas distribuições, tá? E o que seria custo numa definição econômica? Custo seria a expressão monetária do consumo ou desgaste de fatores necessários à produção de um bem ou serviço, né? Ou seja, é o consumo de capital, de expressão monetária, ou desgaste de fatores necessários à produção, por exemplo, a depreciação de um bem que eu utilizo para produzir um bem ou serviço. Então, são aqueles gastos que estão vinculados à produção de um bem ou serviço, seria justamente os meus custos. Ok? Então, uma definição bem rápida, bem breve, para a gente poder estar respondendo lá as assertivas. Então, vamos lá para a primeira. O consumo de um recurso ou serviço para a produção de outro bem ou serviço constitui um custo? Nós vimos lá na definição que custo é justamente o consumo de capital ou, por exemplo, a utilização de um bem
para justamente a produção de um novo bem ou de um serviço. Então, eu já iria lá de cara e marcaria o quê? Marcaria certo. Né? Ok. Vamos lá para o 2, para o B. O custo de um item estocado transforma-se em um tipo de despesa quando esse bem é transferido para um terceiro pela venda. Então, olha só. O que é que acontece quando a gente vende uma mercadoria, por exemplo, dentro de uma entidade? A gente não vai jogar o custo da mercadoria vendida lá para a minha DRE, e minha DRE é a apuração de contas de resultados, né? Contas de receita menos contas de despesa, onde se eu tiver mais receita do que as despesas, eu tenho o que? Um lucro. Se eu tenho uma receita menor do que minhas despesas, eu tenho o que? Um prejuízo. Então, nesse caso, letra B também, já iríamos lá e marcaríamos certo. Tá? Item C fala o seguinte: uma redução em conta patrimonial ativa constitui necessariamente uma despesa. Olha só, então a gente tem que ter cuidado aqui. A questão da despesa, ela na definição que a gente viu, vamos voltar lá. Fala o seguinte: são reduções nos ativos ou aumento no passivo que resultam em reduções no patrimônio líquido. Pois bem, e aqui ela fala o quê? Uma redução em conta patrimonial ativa constitui necessariamente uma despesa. E aí é onde a gente tem que ter cuidado. Nem sempre. Por quê? Porque essa redução na minha conta patrimonial ativa, ela tem que resultar numa diminuição no meu patrimônio líquido. Ou seja, eu tenho que ter uma redução na minha conta patrimonial ativa, mas eu não posso ter uma redução, por exemplo, na mesma proporção no meu passivo. Então vamos lá. Eu tenho lá no meu ativo uma quantia em bancos, mas ao mesmo tempo eu tenho um empréstimo lá no meu passivo. Eu vou lá e vou fazer o pagamento do principal do meu empréstimo. O que vai acontecer? Minha conta bancos vai ser reduzida, então uma redução na minha conta patrimonial ativa constitui necessariamente uma despesa? Nesse caso não. Por quê? Saiu o dinheiro do banco, mas ao mesmo tempo foi para pagamento de um empréstimo, do pagamento do principal, e vai lá e vai reduzir na mesma proporção o meu passivo. O que vai acontecer com o meu PL? Nada. Porque meu ativo e meu passivo eles foram alterados para menos, na mesma proporção, meu PL continua inalterado. Consequentemente, isso não vai ser, não vai estar dentro do conceito de despesas. Então, nesse caso, estaria aqui, a gente marcaria o quê? Errado. Tá? Vamos lá para as duas últimas. Então, a letra D fala o seguinte: verifica-se lucro contábil quando a soma de saldos credores em contas de resultado supera a soma de saldos devedores. Então, o que é que a gente tem? Sabemos que nós temos as contas patrimoniais e as contas de resultado. Contas patrimoniais, contas de ativo, de passivo e de PL. Contas de resultado, receitas e despesas. Sempre lembrar, é muito tranquilo para lembrar. Olha só, despesa sempre será debitada, né? E receita será acreditada. Então, se eu falo que a soma dos meus saldos credores em contas de resultado, estou falando de receita. Se eu falo a soma de saldo devedores em contas de resultado, eu estou falando de despesa, porque despesa sempre é débito, receita é crédito. Então ele está falando o seguinte: verifique-se lucro contábil quando as receitas são maiores do que as despesas. Correto. Exatamente isso, eu vou lá e vou marcar como sendo certo. Tá? Por último, ele fala o seguinte: a receita é definida como aumento em uma conta patrimonial ativa que não provoca um aumento correspondente em uma conta patrimonial passiva. Olha só, temos que ter cuidado também, porque fala o seguinte: receita é definida como aumento em uma conta patrimonial ativa que não provoca um aumento correspondente em uma conta patrimonial passiva. Então vamos pensar o seguinte: na definição, quando a gente está falando sobre receita, ter cuidado quando nós temos um aporte de capital. Vamos dizer que o sócio foi lá e temos um capital social dentro da nossa entidade, 10 mil, ele quer aumentar para 20, coloca mais 10 mil. O que vai acontecer? Eu vou ter um aumento na minha conta patrimonial ativa, lá nos meus bancos, por exemplo,
Não vai ter provocado um aumento correspondente na minha conta patrimonial passiva, tá? Porque só foi uma constituição de capital novo, está dentro lá do meu PL, mas ao mesmo tempo isso não vai ser receita, porque dentro da definição de receita não entra justamente a incorporação de capital social pelos detentores da sua propriedade da entidade. Tá? Então, nesse caso, eu marcaria lá errado. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.